Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nesse horário excepcional, sábado, 9 da manhã. Esse podcast que deveria ter acontecido ontem à noite, mas por vários motivos, infelizmente, não deu certo. Mas estou chegando com ele agora, aqui em Natal, esse clima aí bem nublado, 25 graus. Diz o aplicativo que eu utilizo que a sensação térmica agora é de 27 graus, eu acho que está um pouquinho menor. E previsão de chuva para quem está aí programando o fim de semana, aquelas chuvas mais fortes mesmo, devem voltar a Natal só na terça-feira e devem ficar até a sexta, né? Vão levar a semana toda, né? A próxima semana escapando só a segunda-feira e livrando o fim de semana. Mas tem previsão de chuva para hoje, aquela chuvinha bem fininha, né? Tá nublado, vai ficar assim o dia todo. A gente deve ter chuva agora por volta das 10 da manhã, né? Daqui a 1 hora, mais ou menos. Às 4 da tarde, às 8 da noite e às 9 da noite. Mas nada muito forte. Agora o vento, e é aí que eu digo que essa sensação térmica aqui tá meio furada. 18 km por hora, o normal, com rajadas de 30. Então esfria muito aqui em Natal quando a gente tem umidade alta, né? Esse tempo nublado, o sol não aparece muito. E vento muito forte, não dá outra. Natalense está acostumado com sensação térmica aí de 36, 37 graus. Começa a bater os dentes aí perto de 23, 22 graus. Bom, hoje então para falar de corrupção, chocolate e cerveja, esses temas que parecem bem diferentes. Começando com a corrupção, não vou falar especificamente dessas coisas horrorosas que têm acontecido no Brasil. Tem hora que dá vontade de fugir desse país. Dá vontade até de fugir desse paraíso que se chama Natal, porque agora virou bang bang, né? É todo mundo com arma atirando para todo lado, gente morrendo. Todo mundo com receio agora até de botar o pé para fora de casa e trabalhar, porque nem no trabalho mais você tem sossego. Tá muito complicado, mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Vou falar aqui de uma reportagem que saiu na Isto É, já faz até um certo tempo, acho que foi em junho, abordando um congresso que foi feito aqui no Brasil, em Porto Alegre, chamado Brain Congress. Com esse nome a gente já sabe que é relacionado às coisas do cérebro. E o que é que tem a ver então com o nosso título? Primeiro porque esse congresso discutiu alguns achados e dentre eles tem lá o cérebro corrupto, né? O que é que leva um cérebro a ser tão corrupto e o que o cérebro corrupto é diferente dos outros. E a relação, minha gente, é a mesma dos vícios normais, né? O gosto pela corrupção, ele se desenvolve naquelas mesmas estruturas neurais, onde a gente tem cristalizado aquela fissura por drogas, por sexo, por comida. Quem tem algum vício ou acompanha alguém que tem algum vício, sabe bem do que eu estou falando, né? A pessoa não consegue romper aquela atividade. Quem é viciado em jogo, por exemplo, chega às vezes a ficar 2, 3 dias direto jogando, até mais, não consegue parar nem para se alimentar. Quem tem o vício em bebidas tem que ficar longe, não pode dar o primeiro gole, porque depois que dá o primeiro não controla mais. E não só isso, doce, chocolate, né, que aí entra no nosso título aqui. Que mais? Café, Coca-Cola, todo tipo de vício existe na vida e a corrupção então é um deles e se desenvolve dessa mesma forma porque dá prazer e termina viciando. Aí o que esse congresso lá discutiu e trouxe assim pra gente, para ficar mais fácil da gente entender, é que esse mecanismo de compensa que o cérebro cria, que é uma verdadeira armadilha pra gente, porque depois que ele descobre uma determinada coisa que dá prazer, ele fica disparando esse sistema sem muito controle para a gente. Esse mecanismo, ele era sim uma forma necessária para a nossa sobrevivência lá em priscas eras da evolução humana. Porque para dar conta daqueles perigos que o homem das cavernas, digamos assim, enfrentava, esses circuitos associados à busca por comida ou a rapidez na fuga de um perigo, né, um animal qualquer que aparecesse ali, esses sistemas eles se fortaleceram no cérebro. Então, inicialmente eram estratégias de sobrevivência que o cérebro então processava bem mais rapidamente, bem mais facilmente,
para que os nossos ancestrais, lá da época em que se morava em cavernas, pudessem ter uma sobrevivência um pouco mais facilitada. Mas a vida humana evoluiu. Nós temos agora vários facilitadores na nossa vida, não temos mais que praticamente lutar pela comida. Ainda lutamos, trabalhamos, vamos às compras, enfrentamos filas enormes em supermercados ou restaurantes, né, para acessar a comida, mas isso nem de longe lembra a luta que era necessária para se comer naquela época. Então, esse sistema de recompensa hoje praticamente funciona como uma coisa contra a gente. O neurologista-chefe do serviço de neurologista do Hospital São Lucas, lá da PUC do Rio Grande do Sul, que foi um dos organizadores desse evento, André Palmini, ele até disse que a base desse sistema é que a vontade se torna um hábito e o hábito reforça a vontade. Então, é como se fosse um vício mesmo. Você não consegue romper, porque uma coisa leva a outra indefinidamente, né? A vontade traz o hábito e o hábito fica reforçando a vontade, uma coisa levando a outra e a gente não consegue romper, então, esse ciclo. Então, essa região do cérebro, né? Essas regiões, na verdade, que é mais de uma, elas são alimentadas pelo instinto e pelas emoções. Como é uma coisa muito básica, muito primitiva, chamam isso de cérebro primitivo, justamente por ser baseado em instinto e emoções. O que acontece, né? O ser humano desenvolveu uma espécie de filtro no cérebro também, no córtex frontal. A gente tem, então, esse filtro que basicamente é o nosso juízo crítico, o nosso juízo moral, tudo junto, que segue as regras civilizatórias vigentes. Então, você tem uma determinada regra que diz que roubar é errado. Esse nosso córtex frontal processa isso e filtra, por exemplo, a sua vontade de comer um chocolate muito apetitoso. Você, se não tem o dinheiro para adquirir aquele chocolate, se o dono, a pessoa que fez aquilo não lhe deu a permissão para comer aquele chocolate, você não vai simplesmente ir lá comer e sair correndo, pegar o chocolate e sair correndo. Esse córtex frontal é quem atua para lhe impedir de fazer isso. Mas ele não funciona, esse córtex frontal, ele não funciona como deveria. Praticamente não funciona mesmo nos cérebros corruptos, porque eles são movidos só pelo impulso do prazer. Isso aqui eu estou aplicando a corrupção, porque é o que nos atinge com mais força, mas é claro que se aplica a qualquer vício. Mas nos corruptos não existe. Então, a neurobiologia até diz que são duas coisas que influenciam na formação desse juízo crítico e juízo moral. A genética em si, para o funcionamento desse córtex frontal, mas também o ambiente. Aí o que acontece para o nosso azar? Uma sociedade que seja mais tolerante à corrupção e que não tenha os meios muito eficazes de punição, vão terminar não estimulando esse filtro, que ele, logicamente, vai ser mais estimulado se a gente tem uma sociedade menos tolerante à corrupção, que a gente vê em outros países, e também os meios de punição são eficazes, existe punição. No Brasil é justamente o contrário, a gente tem uma sociedade que encara que a corrupção é uma coisa natural, é o instinto natural do ser humano, que todo mundo faz, que quem não faz queria fazer, não faz porque não tem oportunidade. Se você tivesse oportunidade, ia fazer também, é essa a sensação. E, para completar, também a impressão que se passa é que não há punição. Vale a pena ser corrupto, porque só quem é preso nesse país é quem não tem dinheiro, né? Os políticos poderosos, etc., esses têm aí as costas largas perante a justiça. Temos uma mudança aí a partir dessa operação Lava Jato, em outras operações também, não fica restrito só a essa da Procuradoria-Geral da República. A gente tem visto um movimento crescente aí, pelo menos a partir dos anos 2000, dos ministérios públicos em geral no Brasil, para punir esse crime de colarinho branco, o famoso crime do colarinho branco, o crime das classes ricas, dos poderosos, dos políticos,
que sempre desviaram dinheiro nesse país, em geral. Aqui vai a generalização para não ser processada por ninguém, né? Então, sempre desviaram dinheiro em obras públicas. Parece ser natural a constatação de que obra pública vai levar a um desvio de dinheiro. Licitação rimaria com corrupção. Então, isso tudo atua contra a gente, porque o córtex frontal, então, não é desenvolvido pela parte que deveria ser desenvolvida, o meio ambiente, né, que deveria desenvolver também essa parte, já que uma parte é a genética e a outra é o ambiente. Então, como a gente não tem esse ambiente para desenvolver o córtex frontal, temos aí um local maravilhoso para que os corruptos se sintam à vontade. Aqui no Brasil, a nossa sociedade, então, faz com que os corruptos se sintam à vontade e, de fato, se entreguem a esse cérebro, a esse sistema de recompensa do cérebro primitivo, se joguem de vez na corrupção e não tenham a menor vergonha de fazer isso. Aí aqui eu ainda tenho um depoimento do Antoine Bechara, que é professor de psicologia da Universidade do Sul da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que ele diz assim, e isso se aplica bem ao Brasil: se as pessoas aprendem que corromper não leva a consequências negativas e não é moralmente errado, o córtex não tentará inibir o comportamento. Claro, não vai haver filtro. Como vai haver filtro se o filtro seria justamente a punição ou pelo menos a repreensão da sociedade? Se as duas coisas não acontecem, não tem filtro. Então, o cérebro do corrupto, ele é um cérebro viciado, é um cérebro psicopata, pode-se dizer assim. Ele não enxerga nenhuma consequência no que ele faz, a não ser o prazer dele de ganhar dinheiro, ganhar fácil, ganhar rápido, ganhar muito e sem nenhum filtro. Então, é bastante complicado. Estamos rezando para que essa Operação Lava Jato influencie, de fato, Justiça e os outros órgãos aí do Ministério Público a, de fato, punirem essas coisas para que, enfim, o Brasil, que é tão rico, tem tanto dinheiro, possa investir nas coisas que importam, de fato. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós vivemos essa situação caótica de não se ter dinheiro para a segurança, mas se tem dinheiro sempre para uma propaganda bonitinha na TV, com uma musiquinha falando como o Rio Grande do Norte é bonito, é legal de viver, e o tiro comendo e matando gente aí na rua. Aí o que é que o chocolate e a cerveja têm a ver com isso? É porque eles também podem ser apontados como viciantes. Na verdade, cerveja eu usei até errado, deveria ser álcool, porque é o álcool em geral. Mas vamos falar no chocolate. Claro que nós sabemos que comer chocolate pode ser viciante, comer doce em geral. Quem não tem aí quem é viciado em doce, né, pelo menos, não tem aí um frenesi quando vê um sorvete. Eu tenho, quando eu vejo aquele McFlurry do McDonald's, eu chego a me arrepio, né? Dá uma vontade louca de comer, não posso, mas tem dia que eu não consigo resistir. Sei que não posso, mas não consigo resistir, me entrego a isso. Mas não é só isso, né? Tem gente que não resiste ao chocolate mesmo. E agora existe uma nova moda nos Estados Unidos. Acho que o vício já está tão grande que o povo está cheirando pó de chocolate. Eu confesso que me assustou. Mas, aparentemente, não é porque o povo é viciado em chocolate. De fato, chocolate é super cheiroso. É como café, né? Quem resiste ao cheiro de um bom café sendo feito? Cheiro de chocolate é extremamente estimulante. Aí uma empresa descobriu isso e resolveu comercializar lá um pó de cacau puro. A partir de $20, a pessoa compra um produto chamado Coco Loco. Esse nome coco não é de coco nosso, é porque o chocolate, o cacau em inglês se chama cocoa, né? Então é bem aproximado aqui o nome. E esse produto, então, esse pó de cacau lá é misturado com ginkgo biloba, que é um outro estimulante, sementes de guaraná, olha só a bomba estimulante que isso vira. E a ideia é que você cheire isso, inale esse pó, e a pessoa, então, que inala se sente, no momento, logo, eufórica, motivada, igualzinho ao efeito de uma bebida energética. E esse efeito, então, dura de 30 minutos. Segundo a reportagem que eu vi, acho que saiu na Veja, esse efeito dura de 30 minutos a 1 hora. Veja bem, eu não sei se isso bate para todo mundo, porque eu, por exemplo, já bebi essa bebida energética. Sempre que eu tô com sono, que o pessoal quer ir em uma festa, diz, toma isso aqui.
não me adianta de nada, né? Depois que eu acabo a lata, se brincar, eu tô com mais sono do que eu tava antes. Mas deve ter realmente quem se sinta bem energizado com essas bebidas. Ah, eu esqueci de dizer que além do ginkgo biloba e da semente de guaraná, tem taurina também nesse pó de cacau puro. O cacau é puro, né? Mas é misturado com outras coisas. E a taurina é o principal ingrediente dessas bebidas energéticas. Tudo, então, uma bomba para lhe deixar ali ativado. Aí qual é o problema? Como isso é um pó que não vai ser comido, ele não passou pela FDA, não é um remédio. A FDA é aquela, vamos dizer, a Anvisa dos Estados Unidos, né? Que passa os remédios e tudo, e as comidas. Então ele está sem nenhum filtro, falando aqui do filtro do córtex frontal, não há nenhum filtro de legislação para esse pó, para saber os riscos. Simplesmente botaram, disseram que é energético e o povo está inalando. Aí os riscos, então, são desconhecidos e, claro, que porque são desconhecidos, são muito preocupantes, já que, segundo os estudiosos, tudo que a gente inala, ele é assimilado pelo organismo muito mais rapidamente do que o que você come ou bebe. Então, até um medicamento, quando você toma, ele vai ser digerido bem mais lentamente, quer dizer, até talvez dê tempo de você interromper os efeitos indo para o hospital, vai ser digerido, então, bem mais lentamente do que aquilo que você põe na cavidade nasal. A absorção é quase que imediata. E o efeito também. Então, olha só o risco que as pessoas correm com cada coisa nesse mundo. E não tem nem ideia da consequência, porque não há nenhum estudo de longo prazo para saber, não há nem de curto prazo, quanto mais de longo prazo, para saber o que é que pode acontecer por você inalar cacau em pó, ginkgo biloba, taurina e semente de guaraná, tudo misturado. Sabe-se lá Deus se não tem mais alguma coisa aí dentro. Claro que eu também não vou deixar de falar do efeito bom do chocolate, mas o comido, não o inalado. O Los Angeles Times divulgou em maio que os dinamarqueses fizeram um estudo, agora eu perdi até o nome da universidade, e nesse estudo ficou comprovado que o chocolate pode reduzir o risco de arritmias cardíacas, essas arritmias que podem levar a derrames, demência, falha cardíaca e até morte prematura. Eles chamam de fibrilação atrial. Aí fizeram esse estudo lá com 55 mil dinamarqueses que tinham idades entre 50 e 64 anos e monitoraram essas pessoas então por até 16 anos. E descobriram que o grupo lá que comeu chocolate teve redução de 20% no risco de ter uma condição cardíaca dessas aí que eu citei. Em geral, quanto maior era a dose de chocolate consumida, menor era o risco de doença. Agora, algumas coisas têm que ser citadas. Primeiro, é bom lembrar que o chocolate, em geral, tem gordura, tem muita caloria, tem muito açúcar que é ruim para a saúde. Então, hoje em dia, o que se tem recomendado é um chocolate que tenha um teor maior de cacau. É mais amargo. Eu digo até que é a infelicidade em barra. Uma pessoa que come uma barra de 85%, 90% cacau, ela 70% inclusive, ela está comendo ali pequenos pedaços de infelicidade. Eu não sei como é que uma pessoa aguenta aquilo. É melhor deixar de comer, na minha opinião, mas esse é o mais saudável de acordo com os estudos. E esse estudo, então, foi assim destacado porque até então não havia esse índice tão bom de redução relacionada ao chocolate. E por que eles acham que isso aconteceu? Porque o chocolate na Dinamarca, ele contém mais cacau naturalmente. Por exemplo, um chocolate ao leite que nos Estados Unidos tem 10% só de cacau, que eles chamam de cacau sólido, lá na Dinamarca, esse chocolate ao leite mais fraquinho, que é o mais gorduroso, que na verdade o mais gorduroso é o branco, mas eu digo dos pretos, né, ou marrons. O mais fraquinho, então, tem 30% de cacau. E um chocolate, para ser chamado de amargo nos Estados Unidos, ele tem 35% de cacau. Lá na Dinamarca, ele tem 43%. Então, um nível maior de cacau terminou achando
essa relação maravilhosa de que há uma redução no risco de arritmias. E como é que ficou então nos grupos, né? Homens e mulheres. O homem que comeu de 2 a 6 vezes por semana chocolate, deve ter sido um pedaço simples, né, de chocolate, por semana, ele teve essa redução, ele entrou nessa redução de 20%. Aliás, ele teve até uma redução maior, porque eu não consegui achar o risco, o quanto foi reduzido por grupos, só no geral. Então, o grupo de homens que mais teve redução foi esse que comeu de 2 a 6 vezes por semana. Felizes os homens, né, que podem comer de 2 a 6 vezes por semana. Já as mulheres, o risco mais baixo, né, de doenças surgiu no grupo que comeu apenas um chocolate por semana, né? Uma vez por semana comeu lá chocolate para ser feliz. Há um lado bom e um ruim, né? Quer dizer que a mulher não precisa comer tanto para reduzir o risco. O ruim é que vai ter que se segurar, não dá para comer mais de uma vez por semana, basta uma vez para ter essa redução. Deixa eu ver. Sim, então os benefícios já aparecem, apesar de tudo isso aí, né? Em quem come a partir de 3 vezes por mês, né? Então, se você não costuma comer chocolate, é interessante adquirir o hábito de pelo menos 3 vezes por mês comer chocolate. Evite o de açúcar, né? Tente esses pedaços de infelicidade, que são os chocolates acima de 70%. Quem não aguenta, pelo menos pode tentar um amargo, que normalmente é 43%, 45% aqui no Brasil. Ou mesmo tentar um chocolate diet, né, que é sem açúcar, já ajuda muito a saúde. E aí vamos chegar no último assunto, que é a cerveja. Como eu já disse, até usei errado a cerveja, porque inicialmente a gente vai falar do álcool em geral. Um estudo lá da Universidade de Purdue, que fica em Indiana, nos Estados Unidos, apontou que o consumo, né, o uso de álcool com energético, combinado os dois, álcool e energético. Normalmente aqui o pessoal mistura isso com uísque, né? Coloca lá o energético dentro do uísque, mas pode ser qualquer substância que contenha álcool. Então, o consumo dos dois misturados produz mudanças químicas na massa cerebral, muito parecidas essas mudanças com os efeitos da cocaína. Olha que coisa absurda. O estudo foi conduzido lá, não foi em humanos, foi em cérebros de ratos. Eles pegaram os ratinhos adolescentes e injetaram lá nesse cérebro, então, o álcool com energético para ver os efeitos. E perceberam que são os mesmos efeitos da cocaína. Aí o estudo concluiu, então, que esse consumo de energético e álcool misturado na adolescência, isso vale para os humanos, altera o centro de recompensa do cérebro e os jovens, então, passam a sentir mais dificuldade em lidar com substâncias prazerosas, o que termina requerendo doses bem maiores dessas substâncias prazerosas na idade adulta. E a gente já sabe o risco de acabar com a vida social da pessoa e acabar com a vida mesmo, né? Uma overdose. Richard Van Ryn, que é um dos autores, disse que, aspas, há claramente efeitos em tomar essa mistura que não existiriam quando se toma o álcool ou o energético separadamente. Quer dizer, não é o consumo de álcool ou o consumo de energético que faz mal, é a mistura dos dois no consumo que faz esse mal todo. Bom, então fica aí a dica, nada de misturar o uísque com energético, né, que o pessoal gosta de fazer. Quer tomar um, toma, depois que passou um tempo, toma o outro. Não dá para misturar os dois. Agora, para terminar o fim de semana, porque já estou acabando o fim de semana com a ruma de vício do povo, né? Dá logo uma vontade de se matar. Mas há um estudo aí, mas esse estudo, sinceramente, é muito suspeito. É um estudo da Universidade Glasgow, Caledônia, que fica lá na Escócia. Foi realizado pela pesquisadora Carol Emsley. Só que, olha, ela só perguntou a 22 escoceses. Que estudo com a amostra pequena, né? 22 escoceses de 28 a 52 anos, ela foi lá, e que iam aos bares com frequência, ela foi lá fazer uma pesquisa com eles e descobriu que ir ao bar com os amigos, né, beber com os amigos faz bem à saúde. Eu achei interessante, vou até pegar aqui exatamente o que ela disse.
Ela disse que não teve nem muita dificuldade de fazer a pesquisa, porque depois do terceiro ou quarto copo de cerveja, o povo já falava bem à vontade, bem sorridente, bem relaxado. Então, ela conseguiu ouvir lá do pessoal que quando eles bebiam com os amigos, se sentiam bem relaxados, voltavam para casa mais leves, porque, enfim, eles conseguiam desabafar sobre a vida. Aí ela disse assim, o que descobrimos foi que beber álcool em grupos tem um efeito positivo na saúde mental. Vocês estão bebendo juntos, vocês dão risada e brincam, isso tudo é edificante. Ajuda você a se abrir e relaxar. Só não deu para dizer qual era a quantia de bebida e quantas vezes por semana, né? O estudo, como eu disse, é bem suspeito, mas para quem gosta, porque todo dia surge um estudo nessa internet, tem até um vídeo que toda vida que eu falo nisso eu recomendo por aqui, é um vídeo nutricionista da Porta dos Fundos. Tá lá uma pessoa se consultando com a nutricionista para saber da alimentação. A nutricionista diz que já tem até um grupo do WhatsApp pro ovo. Porque o ovo tem hora que o povo diz, é ruim para a saúde, cancela o consumo, daqui a pouco volta, é ótimo pro colesterol. Não, é ruim de novo, porque faz não sei o quê. Então ela diz que tem um grupo do WhatsApp só para isso. Aí o tempo todo lá na consulta fica, ó, caiu o ovo, não serve mais. Não, pode consumir de novo. Muito interessante, quem quiser rir, assista ao vídeo. Mas, então, esse estudo aí está indicando, ó, vá ao bar, vá com os amigos, porque faz bem, né? Você vai relaxar, então termina sendo muito edificante beber uma cervejinha com os amigos. Essa, pelo menos, é a dica do fim de semana, para ficar uma coisa boa, já que já sabemos que cérebro de corrupto não tem jeito, é viciado, não tem limite, e a gente tem que começar a pensar nesses limites como sociedade. Mas já chocolate e cerveja, pelo menos, tem um lado ruim, tem um lado bom, dá para compensar. A corrupção é que não tem, é tudo ruim, acaba com a gente, mata a gente, né? Então, não tem nada de bom nisso. Dica de programação, hoje eu, claro, só posso dar uma dica de programação. 19 horas hoje na Arena das Dunas, tem um jogo decisivíssimo, super, mega, ultra, hiper decisivo. América e Aparecidense aí pela rodada de 16 da Série D. Quem perder tá fora. Quem vencer passa. Se for 0-0 vai acabar em pênalti. Deus me livre, bate na madeira aí 3 vezes para não termos pênalti. Deixa eu chegar aqui na madeira, ó. 3 vezes para não ter pênalti. Se houver empate com o gol, quem leva a vaga é a Aparecidense. Então, jogo hoje de arrepiar. O América tá prometendo uma programação que começa às 17 horas. Vai ter banda de axé. O aniversário do clube foi ontem, né? 102 anos de fundação. Então vai ter banda de axé. Vai ter um Red Lounge lá com degustação de comidas, uma demonstração de serviços, alguns brindes. É bem legal o clima. Eu sei que tá aí ameaçando meio que nublado, mas isso é até bom, porque diminui o calor, né? Para chegar por lá. Não vamos ter chuva forte hoje, já passei aqui a programação, tudo muito leve. E olhe lá se de fato chover. Agora mesmo está querendo abrir o sol por aqui. E é chegar cedo, porque a expectativa realmente é de mais de 10 mil americanos, hoje empurrando lá o Mecão para essa classificação. É um bom passeio para a família, tem espaço kids para as crianças de 0 a 5 e de 6 a 10 anos. Então, tem atração para todo mundo, se não bastasse já essa questão de ser um jogo bem decisivo. Eu estou aqui lutando porque me submeti a uma pequena cirurgia ontem no pé e eu já desci da maca perguntando à médica se podia ir hoje ao jogo e ela disse, olha, se não tiver inchado nem sangrando, vá, mas o ideal é não ir. Mas eu ainda estou vendo aqui, rezando para que de fato nem molhe, né, nem caia nem um pinguinho de chuva, porque não pode molhar ainda o pé. Mas, bom, de todo jeito também vai passar na TV às 19 horas, mas o legal mesmo é estar lá, né? Nada de ver pelo esporte interativo, o legal é estar no campo, porque dá para a gente se estressar menos. Na TV é ataque cardíaco com certeza. Bom, fica a dica então dessa programação, fica o convite para amanhã, 10 da manhã, conversar sobre o futebol daqui, certamente sobre esse jogo, espero com notícia boa. Hoje o ABC também joga lá em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense. Se vencer ainda não sai da zona de rebaixamento, mas já dá um alento.
Então amanhã a gente conversa sobre tudo isso, espero que só com notícia boa, porque hoje dá todas as horas e não dá 19 horas, que é a hora desse jogo do América. E o convite para esse podcast aqui na sexta-feira, 7 da noite, que é o horário tradicional. Infelizmente não deu ontem, muito por causa dessa cirurgia também. Mas espero que dê tudo certo e na próxima semana a gente volta para o horário normal. Então, um bom fim de semana para todo mundo, né? E até lá.